Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos falar sobre a recuperação e reintegração social em referência às comunidades terapêuticas. Essas instituições têm um papel essencial no acolhimento de pessoas em situação da dependência química que enfrentam desafios que vão desde a regulamentação até a operação diária. E para essa conversa, recebemos mais uma vez conosco Sandro Magno Monteiro Leite, que tem uma trajetória profissional diversificada. Já atuou no serviço público, na indústria farmacêutica, na construção civil e hoje dedica seu tempo ao voluntariado na Casa Realizando Sonhos, onde exerce a função de coordenação geral. Ele é acadêmico de serviço social pela Anhanguera e ele cuida da área administrativa e também da relação direta com os residentes. Além disso, integra o Conselho Municipal para a Prevenção de Drogas e Álcool, COMUDA, e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, o CONSEA, acumulando experiência e conhecimento em legislação para o funcionamento de comunidades terapêuticas. Sandro, é um prazer te receber aqui no Circuito pela Vida mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Queria primeiramente agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer estar com todos vocês aqui e espero que a gente possa trocar algumas informações que sejam úteis e válidas para quem quer conhecer um pouco mais do funcionamento das comunidades terapêuticas, que hoje são vistas com olhos não muito simpáticos, principalmente pelas esferas administrativas superiores. E para a gente começar então, Sandro, eu gostaria que você pudesse nos explicar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, e para nós também que somos profissionais e estamos atuando em parceria com vocês, o que é exatamente uma comunidade terapêutica no contexto legal e quais são as principais regulamentações que norteiam o funcionamento dessas instituições? Bem, hoje, na realidade, o que mais norteia o funcionamento das comunidades terapêuticas de acolhimento estão na RDC 029 de 2011 da Anvisa. Essa RDC, quando foi divulgada, quando ela foi publicada, ela tinha, na realidade, a função de determinar quais seriam os aspectos que as vigilâncias sanitárias teriam que desenvolver junto às comunidades terapêuticas, os critérios para o funcionamento. Mas, no final das contas, houve uma grande maquiagem nessa RDC que fez com que ela se tornasse, no final das contas, o norte de funcionamento das comunidades terapêuticas de acolhimento. Então, a Anvisa, na realidade, ela meio que cobriu um pouco o que seria de determinação do Ministério do Desenvolvimento Social e do DEPAD, do CONAD e do CISNAD, que são os três órgãos que regulam. Um é o departamento, o outro é a secretaria e o conselho, que é quem vota todos os projetos a serem aprovados por tanto a secretaria quanto o departamento. E quem hoje fiscaliza as comunidades terapêuticas, na realidade, ainda é o DEPAD. O DEPAD é o órgão fiscalizador do Ministério do Desenvolvimento Social para as comunidades terapêuticas de acolhimento, diferentemente das comunidades terapêuticas de saúde, que tem fiscalização com base no SUS. Aí sim, saúde mental dos municípios onde elas se encontram e através do SUS. Então, hoje, o que norteia é a RDC 29 de 30 de junho de 2011. Ela é o marco. Entretanto, já aproveitando a carona, essa RDC ela vem trazendo aspectos bem pontuais, como, por exemplo, quem é o responsável técnico, distanciamento de camas dentro de alojamentos, questão de quantidade de banheiros para cada número de alunos e mais uma série de outras informações que são necessárias. E ela cria critérios para o tratamento, levando-se em conta que as comunidades terapêuticas de acolhimento elas se baseiam na convivência entre os pares. Então você tem um local onde o usuário, ele vai como um residente, ele tem pessoas com o mesmo problema que ele e outras pessoas que têm um alto grau de experiência, até mesmo de conhecimento de causa, que hoje estão lá, como é o meu caso, como voluntário, para receber essas pessoas e mostrar para elas que existe um caminho, existe uma solução. Entretanto, quando você começa a ir para a regulamentação, muitas das vezes, na grande maioria, algumas comunidades terapêuticas acabam fechando, porque elas não conseguem manter
aquilo que está descrito nessa regulamentação. Então, você acaba criando o famoso embargo burocrático, a grande dificuldade de se caminhar. Eu tenho batalhado muito recentemente para poder conseguir o que nós chamamos de SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente Assistente Social Federal, porque o trâmite para a comunidade terapêutica é inverso. Você não vai do município para o estado e do estado para a federação. Você vai primeiro para a esfera federal e depois que você volta para a esfera estadual. O estado não te aceita, ele não te acolhe se você não tiver reconhecimento federal. O que é uma incoerência, né? A gente deveria seguir as hierarquias, isso não acontece. E a RDC 29, ela dificulta muito isso aí, porque ela é do Ministério da Saúde pela Anvisa. E nós somos fiscalizados pelo DEPAD, que é do Ministério do Desenvolvimento. Depois disso, vieram 3 notas técnicas, a 1, a 3 e a 5, que ensinam mais ainda a vigilância sanitária dos municípios a agir sobre as comunidades terapêuticas, criando uma dificuldade muito grande, e a gente fica o tempo todo trabalhando assim, pisando em ovos, porque você fica o tempo todo com medo e assustado que vai aparecer uma fiscalização e eles vão chegar e vão procurar pelo em ovo, porque, infelizmente, é o que eles fazem. Mas é uma obrigação, porque as notas técnicas da Anvisa fazem com que eles sejam obrigados a fazer isso. Para exercer a atividade deles de acordo com a regulamentação, eles têm que procurar pelo em ovo. E isso se torna para a gente um problema muito grave, porque nós também ficamos o tempo todo assustados de achar um ovo e ter um pelo nele. Mas eu acho que talvez não seja só isso, né, Sandro? As últimas notícias, as últimas reportagens, tudo que a gente vê sobre comunidade terapêutica tem uma visão negativa muito grande. Sim. Né? Então, a sociedade cobra até um pouco isso, né? Porque são coisas... A gente já teve aqui outras oportunidades de outros podcasts, então isso tudo que você falou é muito esclarecedor e é muito importante para que todo mundo saiba a dificuldade que vocês têm. Mas realmente faz sentido quando... não tudo isso que você falou, essas incoerências, mas a questão de parece que eles estão procurando algo de errado, porque as notícias que a gente vê, não só daqui, como no Brasil inteiro, mas na nossa região especificamente, a gente também acompanha uns serviços que nenhum ser humano deveria passar, né? Nenhum tipo de serviço ou de... nenhuma situação que nenhum ser humano, nem animal deveria passar. Né? Exatamente. Recentemente houve uma modificação muito grande nas comunidades terapêuticas, que foi uma das notas do DEPAD, junto com o CISNAD, que vetou totalmente a permanência de menores em instituições como essa. Porque existe uma dificuldade muito grande no trato e no lidar com o menor. É muito diferente quando você pega um adulto. A metodologia é totalmente diferente. Totalmente diferente, exatamente. Uma abordagem muito mais técnica, uma abordagem muito mais sistemática, mais presente. E isso tudo vai dificultando bastante esse trabalho. Então, houve um veto total. Dessa maneira, a gente continua trabalhando com os de 18 até 59 anos, que é o que a gente pode pegar. Mas só para concluir a questão da RDC, com isso, o Ministério da Saúde meio que assumiu. Olha, então a gente está botando as normas, então a partir de agora vocês estão com a gente. Correto? Não. Oficialmente, quem faz a liberação de verbas para as vagas sociais das comunidades terapêuticas é o Ministério do Desenvolvimento. A verba carimbada está no Ministério do Desenvolvimento, não no Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, ele corre das comunidades terapêuticas quando a gente entra num assunto problemático, luta antimanicomial. Isso é um problema grave. Como a Cristiane acabou de mencionar, a gente ouve muitas e muitas notícias e coisas que acontecem em comunidades terapêuticas como atitude desumana, tortura, maltrato, alimentação precária, excesso de medicação, e aí vai. Existe uma nota técnica, que é a número 1, que diz bem claro: a utilização de medicamentos como benzodiazepínicos e ansiolíticos deve ser controlada restritamente.
Não é simplesmente você chegar com uma pessoa que faz uso de cocaína, por exemplo, você chegar lá, ela está com um transtorno de abstinência, você socar um ansiolítico nessa pessoa. Sim. Você vai agravar uma situação, porque ele vai sair de uma droga e vai entrar em outra. Exatamente. E num quadro clínico muito mais complicado, porque ele faz uso de uma droga que coloca ele lá em cima, no pique, né? O cara fica e bota outra que ele desmonta. Mas também, Sandro, não entrar com nada e falar, não, é só força de vontade, seja forte, é porque você não é forte, também não é assim. Não. Então você entende o nível de acompanhamento que é necessário. Sim. Esse é o trabalho da comunidade terapêutica de acolhimento. É exatamente pegar esse viés e fazer o quê? Eu pego esse cara, essa pessoa, eu coloco ele numa situação de abstinência, eu faço o acompanhamento medicamentoso e vejo aonde ele está sinalizando o problema maior. Então, devagarzinho, você vai controlando essa dosagem, você vai diminuindo, você vai aumentando de acordo com a necessidade dele. Esse é o trabalho da comunidade terapêutica de acolhimento que as pessoas às vezes não enxergam. E é o olhar individualizado para cada situação. Para cada um. E não o olhar de que o coletivo todo precisa ser tratado da mesma forma. Exatamente. É entender que cada indivíduo que está lá buscando pelo seu processo de recuperação, ele tem a sua subjetividade de tratamento. Exatamente. Eu tiro por base o meu caso. Eu hoje estou com 3 anos e meio de sobriedade, já são 3 anos e meio de sobriedade, e hoje a única medicação mais forte que eu tomo é melatonina natural para tentar dormir um pouco melhor. Eu não faço uso de nenhuma medicação controlada. Eu tenho outros exemplos, como é o caso do Marcelo, que está lá com a gente. O Marcelo também não faz mais uso desse tipo de medicação. E temos noites de sono maravilhosas, e acordamos maravilhosamente bem todos os dias. Mas o que a gente precisa é que as pessoas entendam que nem toda a comunidade terapêutica tem esse tipo de problema. Quando você fala de resoluções, de normativas, de tudo isso, a abrangência é muito grande, mas os problemas são pontuais. Sim. As dificuldades são pontuais, é caso a caso, é um por um, é dia por dia. Então, muitas das vezes, quando você vai para um requisito técnico, você acaba tendo que, às vezes, olhar para a pessoa e falar um não para ela. Porque ela não faz parte do escopo necessário para preencher os requisitos que são exigidos, não se enquadra. E muitas das vezes a gente fica muito sentido, que é uma pessoa que está realmente procurando ajuda. E muitas das vezes, esses que a gente fala não, porque ele não faz parte, ele não está dentro desse contexto, é aquele que com certeza iria se recuperar. Sim. E isso é muito triste para quem está lá. Hoje a gente tem, além da RDC, que eu acabei de falar, aí agora me sai uma resolução número 151 de 2024, que ela descaracterizou as comunidades terapêuticas de acolhimento do Ministério do Desenvolvimento. Então hoje nós não estamos nem no SUS e nem no SUAS. Como disse um amigo há pouco tempo atrás, nós estamos no limbo. Nós não estamos nem no céu e nem no inferno. Nós não estamos em lugar nenhum. Nós não fazemos parte de ninguém e ninguém quer assumir essa peteca. Nós já somos terceiro setor. Estamos enganjados num trabalho assistencial e voluntário. E você ainda não tem ninguém que te faça um aporte, que ninguém que te resguarde. Aí você tem... Não, você tem um monte de gente querendo te fiscalizar, mas ninguém quer segurar essa bomba. Eu te fiscalizo, mas eu não te acompanho. Eu te fiscalizo, mas você não faz parte do meu pacote. Então, Sandro, mantendo essa ideia final que você passou sobre essas regulamentações e até mesmo em relação a, às vezes, perder uma pessoa, não poder atender, acolher dentro da casa... Existe uma percepção muito grande sobre a burocracia que é abrir e manter uma comunidade terapêutica. Como que é, na prática, lidar com tudo isso? Uma luta todo dia. Nós já estamos acostumados, né, com os 12 passos, que é um dia de cada vez, né? E quando você passa para o outro lado, né, dentro da comunidade terapêutica, você deixa de ser residente e passa a ser aquele que está trabalhando para receber os novos residentes, você descobre que essa coisa de um dia após o outro, todo dia continua. Só que mudou. Agora você não está mais
um dia de cada vez por ser usuário. Não, agora está um dia de cada vez para poder tentar manipular de uma forma adequada e coerente tudo aquilo que é nos passado, né, pelas leis, pelas regras, para poder, da mesma forma, conseguir acolher aquele que precisa. Porque se você for pegar no fundo ali, no riscado mesmo, a ferro e fogo, as comunidades terapêuticas teriam 3, 4 residentes no máximo. Que você não vai conseguir. Gente, o nome já diz, comunidade terapêutica de acolhimento. Eu estou ali para acolher, eu estou ali para resgatar, eu estou ali para buscar, para ajudar. Aí você cria ferramentas, a esfera, né? Diremos assim, como é que eu vou explicar isso? Política, né? Eles criam regras que fazem com que você perca essa característica do acolhimento. A Angélica, como psicóloga, sabe muito bem disso. Porque eu acredito que todos os pacientes que chegam até ela, eles estão com uma necessidade, primeiramente, dela acolher. Sim. Eu acolho, eu trago para mim. E isso você consegue, aí você vai resgatando o cara devagarzinho. É uma conquista de confiança, é todo um processo. Agora você imagina, você está desenvolvendo um trabalho como esse, que é árduo, que é difícil, que é voluntário, que vive de doação. E de colaboração de quem pode, e de parcerias que estão lá para ajudar a gente, como é o caso do Circuito pela Vida. São parcerias que são extremamente importantes para nós. E você faz todo esse trabalho e, por um embargo burocrático, você às vezes é obrigado a falar um não para quem tanto está precisando. Porque se for olhar de uma maneira mais crítica, eu vou citar um exemplo claro. Como você faz com um morador de rua que é usuário? Como é que você pode exigir dele que ele chegue lá com exames todos, como se fosse um exame admissional para trabalhar numa grande empresa? Porque na regra é isso. Sim. O cara não pode ter nenhuma doença, nenhuma comorbidade que exija um acompanhamento de saúde. A nossa comunidade fica a 300 metros da Unidade Básica de Saúde da Família, que tem um trabalho maravilhoso junto conosco, que é exemplo. Todos os nossos residentes são acompanhados pela Unidade Básica de Saúde da Família maravilhosamente bem. Todos os exames necessários, o repasse para os especialistas quando necessário, todo um processo de acompanhamento. Aí você começa a ver que a coisa pode funcionar, é legal, é bacana, mas isso eu preciso fazer, eu tenho que fazer e posso fazer a partir do momento que eu conseguir acolher o cara. Porque enquanto ele continua do meu portão para fora, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nada. Nós temos 2 pessoas que são o presidente e o vice-presidente, que eles estão com o carro deles na rua, e quando eles veem alguma pessoa que está numa situação que eles percebem nitidamente que está envolvida com o uso abusivo de substâncias, eles param o carro e perguntam se ele quer tratamento. Eles botam o cara dentro do carro e levam para casa. De vez em quando eu sou surpreendido com ele chegando, encostando no carro, trouxe mais um. E eu tenho que acolher o cara. E nesse trouxe mais um, chegou mais um, é morador de rua. Normalmente são os bons exemplos que a gente tem. Porque o cara que sai da rua e vai para uma comunidade terapêutica e passa por essa primeira fase, Ciro, tirando essas questões burocráticas, a gente conseguiu acolher ele passa na primeira etapa da abstinência, da dificuldade do tratamento, ele começa a enxergar a vida com outros olhos. Porque ele começa... Após 30 dias vai fazendo toda uma diferença. O cara já começa a se incomodar com um cheiro que não é agradável, ele se preocupa demais com higiene, ele já está preocupado com uma alimentação um pouco melhor, ele já começa a perguntar pela família, ele já quer saber se nós vamos conseguir um contato com a família. A hora certa para dormir. A hora certa para dormir, a hora certa para acordar, a alimentação na hora certa, a alimentação de qualidade, sem desprendimento. E ele bate papo com um, bate papo com outro, aqueles que estão lá há mais tempo. Então você vai fazendo a convivência entre os pares. Esse é o trabalho. Essa é a situação bacana. Agora, se eu começar a colocar uma lista de exigências para eu poder admitir alguém para ser residente dentro da comunidade terapêutica,
eu vou encerrar a minha atividade, eu vou fechar as minhas portas. Restringe demais, né? Muito. Existe uma série de restrições que são incabíveis, gente. Incabíveis. Então vamos falar do dia a dia agora, Sandro. Como é a operação da casa, né, realizando sonhos? Quais são as rotinas, os serviços oferecidos aos residentes? Bom, essa é a parte mais bacana de todas. Quando nós colocamos a rotina do dia a dia, porque quando o residente chega, a gente preenche a ficha de cadastro dele, que é obrigatória, legal. Aí a gente lê para ele a questão do uso de imagem. Aí tem uma coisa chamada termo de voluntariado. Isso é muito legal. A gente começa a ler para ele o termo de voluntariado, que na realidade o termo de voluntariado é ele entender que ele é voluntário a partir do momento que ele entrou para fazer determinadas atividades na casa. O que os residentes fazem? Eles cuidam da casa que eles moram. Então nós acordamos às 6 da manhã, nós temos a nossa atividade pela manhã, fazemos rapidamente, depois vem o café da manhã, depois do café da manhã vem as atividades laborais. Cada um vai fazer uma coisa. Um cuida do quarto, o outro cuida do outro quarto, aí um cuida da área de atividades. Tem uns que gostam, vão lá pro sítio, a gente agora apelidou de arraial, né? Onde tem uma horta, tem os lugares, tem um jardim lá agora que pertence à nossa presidente, que ela ama aquelas florzinhas dela, tem um para cuidar daquelas florzinhas. Tem um que vai cuidar dos bichinhos da casa, que a gente tem um casal de maritaca maravilhoso lá, que são docinho de coco, né? Adora a nossa orelha. E os gatinhos, que são as coisinhas boas da casa. Nós temos 2 residentes que trabalham na cozinha. E nós não utilizamos a prática que é muito comum e usual em algumas comunidades terapêuticas, que é colocar o residente para sair para a rua, para vender objetos, para ter recurso. Isso é um problema sério. Isso pode ser vinculado a trabalho escravo. Porque, na realidade, o cara não ganha absolutamente nada para exercer aquela atividade. Aquela arrecadação é toda direcionada para casa. Por isso que hoje as entidades sérias não fazem isso. As sérias não fazem isso. Até porque, se você está fazendo acolhimento, o cara é residente, o que ele está fazendo na rua? Vendendo e botando dinheiro no bolso. Qual o tamanho do perigo desse cara na rua? A queda dele fica muito mais próxima. Você está expondo ele aos fatores de risco da vida dele. Então isso é problemático. Então nós preferimos trabalhar como? Vamos fazer as atividades internas. E é muito legal. É muito legal. As pessoas se empolgam. Tem uns que falam, nossa, a hora passou e eu nem vi. Aí você pergunta, como é que era na rua? A hora passava e eu via. Eu olhava no relógio, eu perguntava para alguém, era 1 hora. 1 hora depois eu perguntava, que horas são? 1h05. Porque na rua o tempo não passa. O incômodo, o inconveniente, a tristeza, a chateação é muito grande. O morador de rua já se sente excluído. Mas o morador de rua, o usuário, ele é invisível. Ele é completamente invisível. O cheiro que exala o condena. O comportamento aponta. E quando você junta tudo isso nas atitudes, o julgamento é inevitável. Inevitável. E nós, por algumas questões, não podemos ajudar esse tipo de pessoa. É muito difícil, é muito complicado. E quando ele chega lá, você às vezes vê a alegria de pegar uma vassoura, varrer a frente da casa, ou pegar uma mangueira, lavar alguma coisa. Às vezes você vai assistir um filme, como a gente assiste todos os sábados, né? Aí tem filme, pipoca, refrigerante. Pô, você tem que ver a alegria, cara. Só tem que trocar o refrigerante. Eu esqueci que tem uma nutricionista na entrevista. Tem que substituir por suco. Por suco, a gente vai fazer isso assim que a gente tiver condições. Mas sem mastigar os piruá da pipoca também, que é meu importante. Deus do céu, agora acabou a o pipoca. dentista. Mas é muito legal a gente às vezes vê. Aí estamos lá assistindo um filme, comendo uma pipoca, daqui a pouco você olha, tem um sentado com um gatinho no colo, fazendo carinho no gato, assistindo filme. Nunca que esse cara faria isso lá de fora. Então, esse dia a dia é muito gostoso, porque vai tomando gosto. O cara vai arrumar a cama dele, ele bota o lençol esticadinho, ele dormia no papelão, cara.
debaixo de uma marquise. Então, quando você vê uma coisa dessa, pô, o cara pega um travesseiro, bota ali um travesseiro com uma folha limpinha, pô, fica igual gatinho, fica fofando aquilo ali para dormir. Um cobertor limpo, um banho. Nada paga esse tipo de coisa. Então, o nosso dia a dia é um dia a dia muito rápido, ele passa muito depressa, porque você se envolve. No meu caso, eu acabo me envolvendo com o dia a dia de todo mundo. Eu acabo, né, tendo essa percepção de estar observando, porque eu tenho algumas coisas, eu tenho um check-in que eu tenho que fazer, que eu dou satisfação ao CAPS para a questão de como está o comportamento deles dentro da instituição. A gente presta conta. Então, eu tenho que estar fazendo esse acompanhamento o tempo todo. Mas o dia a dia é muito gostoso. Na realidade, gente, eu fui para lá para ficar 4 meses. Eu tô há 3 anos e meio. Caramba. Mas aí eles acordam, fazem as atividades laborais, Sim. Aí à tarde... Aí vem almoço, depois do almoço tem aquele famoso período de descanso até as 2 horas da tarde. Aí a gente volta e vai dar uma pegadinha no que ficou para trás na parte da manhã e já começa a transcorrer aí pro horário do café da tarde. Tem rotina para o horário de dormir. Rotina para tudo. Tem hora para acordar, hora para dormir, tem horário para almoço, horário para o café, horário para o banho. Tudo tem horário. Tudo tem regra. Uma coisa maravilhosa. Porque se você não criar regras e não for sistemático, como é que você devolve um cara desse para a sociedade? Como é que você vai ressocializar uma pessoa que não tem disciplina, gente? Não tem regra, não tem disciplina. Não tem regra, não tem disciplina. Viver na rua, por exemplo. Ou que é usuário de droga. O cara troca a noite pelo dia. Ele troca a noite pelo dia. Porque, na realidade, todos eles, ou todos nós, que eu também me incluo, a gente vive à margem da sociedade. A luz do dia, ela é complicada, ela te coloca em evidência, mas a noite te esconde. Então, a gente tenta inverter esse processo. Muitos têm dificuldade quando chegam para dormir. Porque ele está acostumado a ficar acordado à noite e dormir durante o dia. Depois que ele almoça, então, que ele não está acostumado a comer, depois que ele almoça, o cara fica caindo pelos cantos. Por isso que a gente tem esse intervalo de descanso no período. Tem gente que come mais depressa para dormir mais. É impressionante. São coisas simples, mas é verdade. O cara come rapidinho para poder descansar, poder dormir. Mas é bom demais. Bom demais. Todo esse trabalho, né, Sandro, dessa readequação da rotina dessas pessoas é muito importante, porque você vai realmente resgatando a eles para o que em algum momento fez parte da vida deles, Sim. Deixou de fazer parte por um determinado período de tempo, mas vocês vão conseguindo mostrar para ele a possibilidade de ressignificar e voltar a ter esse momento como uma prática diária. Perfeito, né? Perfeito. E acontece uma coisa interessante. Quando o residente começa a apresentar claramente sintomas de evolução, de melhora, normalmente acontece o momento mais crucial disso tudo. É a visita da família. Quando a família chega, que olha, viu, um cara de barba feita, cabelo cortado, mais gordinho, roupa limpa, cheirosinho, não precisa ele falar, olha como é que eu tô, não precisa. Só de bater os olhos, a família já vê. Esse é um dos processos mais importantes que a gente tem. Sim. Porque a família, o olhar da família para ele é um feedback muito grande para a gente se ele está evoluindo ou não. Algumas famílias testam também, né? Chegam e perguntam, você quer ir embora? Fazem esse tipo de pergunta. Sim. E aquele que está realmente resoluto, que ele quer, ele, não, ainda não estou preparado, ainda não estou pronto. Você escuta um negócio desse, cara, é gratificante demais. Não vou, eu não estou pronto. E o que é muito interessante também que a gente observa, né, enquanto parceiros da instituição, é de ver o quanto há a possibilidade do trabalho integrado com a rede municipal dos serviços. Você mencionou a unidade básica de saúde, né, do bairro, bem como também todo o acompanhamento que é feito na saúde mental através do CAPS-AD. Sim. Exatamente. O CAPS-AD hoje ele é para nós uma referência. Nós temos um agendamento, um calendário com o CAPS-AD de atendimento não só psicológico, de assistência social, como também clínico médico. Porque o que acontece? Nós temos um psiquiatra que nos atende, nós temos o clínico
geral que atende a todos os residentes, nós temos a nossa psicóloga de referência, a nossa assistente social de referência, e nós temos um trabalho contínuo. Praticamente quase todos os dias a gente tem um dos residentes estando no CAPS para alguma atividade, ou uma atividade lúdica, alguma coisa nesse sentido, ou uma terapia em grupo, ou um atendimento médico, ou um atendimento com assistente social, ou um atendimento psicológico individual, tudo isso. Aí juntando tudo isso, nós também temos, né? Vou falar de novo, o Circuito pela Vida, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, é um projeto que nos abraçou, e hoje nós temos lá o Ciro, que vai para nos atender, a Angélica, o trabalho psicológico, a Cristiane, que vai para dar todo esse know-how para a gente com relação à alimentação. Muito obrigado. Eu hoje me sinto muito melhor, graças ao acompanhamento que você faz para mim. E então, tudo isso é um conglomerado muito grande. Nós recebemos doações, tem pessoas que fazem questão de levar suas doações. Eles vão lá pessoalmente, eles querem entrar, eles querem ver, eles querem participar. Muito bacana. É muito bacana. Sim. Então, é diferente para nós. Hoje eu recebi uma mensagem interessante, né? Porque costumam dizer que toda comunidade terapêutica tem uma característica religiosa. É um ambiente fechado religiosamente. História, gente. Ah, tem culto? Tem. Mas um dos maiores colaboradores da nossa casa é um padre. Ou melhor, 2 padres. Que são 2 padres famosos de Volta Redonda. São assíduos frequentadores da casa. Chegam no domingo de manhã e sentam para tomar café, bater papo, para conversar. Isso não tem nada a ver. O vice-presidente é pastor, mas cara, tudo bem, o cara é pastor, o padre chega. O Centro Espírita Filhos da Luz é um dos nossos maiores doadores. E o presidente do Centro Espírita vai para lá, senta, vai bater papo com os meninos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas têm que tirar essa questão, esse vislumbre. Sim. Acham que não. Não tem que nada. Não tem que nada. Cada um na sua. Então, Sandro, nós sabemos que um dos grandes desafios para quem coordena uma comunidade terapêutica são os chamados embargos burocráticos. O que significa na prática e como isso impacta o trabalho de vocês dentro da casa? Os embargos burocráticos, eles interferem sensivelmente no nosso trabalho. Porque a partir do momento que você tem uma dificuldade de conseguir conciliar o seu trabalho com as necessidades que o seu trabalho exige, que é o nosso caso, por exemplo, existem as chamadas vagas sociais. Essas vagas sociais, na realidade, elas são patrocinadas pela esfera federal para as comunidades terapêuticas para receber esses acolhidos e fazerem o financiamento da presença deles. A partir do momento que você tem uma dificuldade muito grande para você chegar lá, amigo, é muito complicado. É muito entrave no meio do caminho, é muita barreira, é muito muro, e tem coisas que em determinado momento parece que são intransponíveis, que você não vai conseguir de forma alguma. E essa necessidade é muito grande, porque a partir do momento que você tem as chamadas vagas sociais, você consegue começar a enxergar a coisa de uma outra maneira. Você consegue começar a pensar em projetos, você começa a pensar em ampliação, em melhoria da qualidade de vida, melhoria do atendimento, melhoria na ressocialização. Você começa a conseguir ter possibilidade de fazer convênios, e assim vai, um monte de outras coisas. Mas a partir do momento que você vive de doação e de colaboração, você fica restrito a só aquilo ali. Sim. Você tem que ter maleabilidade o tempo todo para saber aonde você pode pisar ou não. E na maioria das vezes você não pode pisar. Então você fica tolhido. Eu passo o tempo todo buscando a melhora significativa da qualidade de vida de todo mundo, mas ao mesmo tempo fico o tempo todo de olho na minha planilha de custo. Porque eu sei que se eu escorregar em uma coisa, vai faltar em outra. Sim. E eu não posso deixar faltar nem no lugar e nem no outro. Então você tem que estar o tempo todo numa maleabilidade muito grande e vou aqui, vou ali, vou aqui, vou ali. Você não pode ir com muita sede ao pote, você tem que pensar muito, você tem que parar, observar, ver. Recentemente nós entramos com uma consulta prévia, isso é uma novidade.
para existir a possibilidade, nós fazemos a primeira comunidade terapêutica de acolhimento mista do estado do Rio de Janeiro, aqui no interior. Nós pretendemos abrir aí 10 vagas para moças, senhoras, aquelas que estão precisando de ajuda, e olha que Volta Redonda tem. Muitas. Não são poucas. Nós já entramos com a consulta prévia no Conselho Municipal, na Secretaria Municipal, seguindo as ordenanças das normativas. E dia 17 de setembro desse próximo mês, 17 de setembro, às 2 horas da tarde, nós vamos receber a comissão que vai lá avaliar se há ou não a possibilidade disso acontecer. Com o positivo deles, a gente vai começar esse projeto, que vai ser o projeto, né? Vai ser o projeto, mas, meu Deus, tô a gente sempre perguntou sobre isso, né? Quando a gente começou o projeto, a gente pensou, será que não tem público, né? Não tem mulher, e tem muito, com os estudos, nós percebemos o quanto é grande o público e não tem acolhimento em nenhum lugar. E hoje a gente está com essa batalha aí para frente, vamos ver o que vai acontecer. Nossa expectativa é a melhor possível, né? A gente vai estar fazendo... Com certeza nós desejamos a melhor sorte para que isso realmente venha a acontecer, né? Aí vocês vão participar Circuito pela Vida estará lá, continuaremos lá. Sim, um atendimento diferenciado aí para frente. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Mas, volto a dizer, mais uma vez, convivência entre os pares. Respeito mútuo. Vão ser muitos desafios novos, né? São desafios novos. Porque você sai da sua zona de conforto, né? Você está indo para um ambiente completamente novo. Sim. Né? Aquela história do labirinto de espelho, né? Quando você vê o seu reflexo, assim, tem 200 imagens atrás de você, você já não sabe qual que é a verdadeira, qual que não é, você fica meio assustado, mas vamos lá, vamos para a briga. E sobre a legislação, Sandra, em vigor, quais são os pontos que mais exigem atenção dos gestores? Hoje, sem dúvida nenhuma, é a compatibilidade do funcionamento com aquilo que a legislação obriga que a gente faça. Isso é um ponto mais difícil. São critérios, às vezes, muito exagerados, muito forçados, que nos deixam numa situação bastante desconfortável. Porque bem-estar não significa que você tenha a obrigatoriedade de ter porcelanato no chão, né? E porcelanato nas paredes, iluminação, lâmpadas dicróicas de iluminação, e aí vai, uma série de outras coisas. Mas se você trabalha no mínimo ali, dentro das regras, e consegue oferecer uma melhora na qualidade... Só do cara sair da rua, sair da droga e ir para um lugar onde ele vai ter responsabilidades, onde ele vai ter disciplina, mas ele ao mesmo tempo vai ter carinho, ele vai ser acalentado, ele vai ser recebido, ele vai ser acolhido, ele vai ter uma refeição, 2, 3, 4, que é o nosso caso, ele vai ter uma cama para dormir, ele vai ter alguém que vai virar para ele e falar assim, boa noite. E de manhã, quando ele acorda, ele tem alguém que vai falar para ele, bom dia. É tão poucas coisas que fazem essa diferença. E, às vezes, a legislação nos submete a não ter oportunidade de fazer isso por mais pessoas. Ter um olhar por um cidadão com o viés da humanização, né? Exatamente. Que é necessário a cada dia que passa mais. Exatamente. Nós precisamos muito estar o tempo todo tentando fazer com que as pessoas, né, todas as esferas entendam que a coisa não funciona assim. É uma doença, é uma patologia, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. Muitas das vezes não necessariamente medicamentoso, nem médico. Muitas das vezes é um abraço, é uma palavra amiga, é um olhar diferenciado. Um prato de comida bem feito. Eu ia falar isso agora. Eu acho que tem esse viés que ele está falando do boa noite, do bom dia, mas não só esse, foi olhar o viés de ser tratado como um ser humano. Você tem onde dormir, você é protegido, as questões físicas mesmo, você está num local protegido, você tem onde se deitar, você tem os remédios que são necessários, você tem onde fazer sua higiene. É ouvido, né? Então... Ouvido.
Então, assim, são questões, né? Você tem acesso à saúde, à assistência, às vezes de alguma forma, o contato com a família, que muitas das vezes começa a ser resgatado. Então, orientações, às vezes, até mesmo de vida, né? Que o Sandro, De vida. muito experiente, com certeza. De Tem vida. bastante papo cabeça. É ter preservadas as suas atividades de vida diária Sim. e o seu valor reconhecido Exatamente. pelo convívio social. Exatamente. O cara, o residente tá ali, ele, igual os meninos que trabalham na cozinha, a gente acaba de comer, aí todo mundo, cozinha, obrigado, tava muito bom. Você olha assim, os caras estão sorrindo. Eles se sentem bem com aquilo ali. Então, é muito bacana isso. Gente, eu cheguei lá, tem até uma história minha que é muito engraçada. Eles falam pra mim assim, Sandro, quando tu chegou aqui, tu era tão magro que se você vestisse uma camisa de listra, ela só tinha uma listra. Pra vocês terem uma ideia de como eu cheguei. E hoje, eu recebo os que chegam e eu sei muito bem o que eu tenho que falar para cada um. Eu sei que naquele momento, às vezes, ele tá na euforia do uso. Então você tem que... respira fundo, deixa o cara, calma. Descansa, amigo, toma um banho, depois você volta, a gente conversa. Isso tudo tem que ser muito bem visto. E se você for começar a levar a ferro e fogo tudo que está discriminado, dissertado, dando diante de 200 não sei quantas leis e não sei o quê, não que a gente está descumprindo as leis, em hipótese alguma. Nós estamos regularizados, totalmente regularizados, em hipótese alguma nós vamos desviar daquilo que é obrigatório. Mas, de longe, o olhar de carinho, a receptividade, o acolhimento e o respeito fazem uma diferença profunda no tratamento de cada um dos residentes que acho passa por importante nós. você ressaltar isso. Ninguém está falando aqui que não vai cumprir a lei, né? O Realizando o Sonho cumpre todas as leis, todas as exigências, mas precisa de ter esse olhar, né? Sim. Não é só o papel ali, o papel, né? É uma coisa que está escrito, alguém escreveu, é importante, é necessário, mas tem que ter esse outro olhar. Nós temos um número de matrícula para cada um que chega na casa, mas em momento algum nós falamos para o residente que ele tem um número de matrícula, para que ele não ache que mais uma vez na vida dele ele é mais um número de estatística. Nenhum deles sabe que eles têm um número de matrícula. Eu só fui descobrir que eu tinha um número de matrícula quando eu passei a escrever o número de matrícula de quem chegava. Não tem. Eles não sabem. É um controle nosso, mas a gente não passa para eles. Porque cada um dos que passam lá não é só um número. E desde que eu cheguei lá, passaram 397 residentes. Nossa. Mostra o quão importante é o trabalho executado pela instituição, né? E mostra também um pouco pela sua experiência, né, todo esse aporte do diferencial que é ofertado no trabalho aos residentes e às famílias dentro da casa. Exatamente. Né? Tem como você falar um pouquinho mais disso, Sandro? Como que é esse aporte relacionado ao atendimento tanto para os residentes quanto aos familiares, né? A participação do Circuito pela Vida nesse meio termo aí, nesse meio de campo também. Exatamente. Né? Na realidade, o que acontece? As famílias, a recuperação dessa confiança com relação à família é um dos processos talvez mais difíceis da recuperação, porque perdeu-se tudo, perdeu-se a credibilidade, perdeu-se a confiança, o caráter, isso tudo ficou para trás. E muitas das vezes a família denota para o residente, cara, a gente não te quer mais, eu quero distância de você. E quando nós começamos a fazer o trabalho de aproximação, o resultado é sensacional. Sensacional. Eu tenho experiência disso. Isso aconteceu comigo. Os meus filhos me deram, como é que se diz? Um gelo, né? De mais de 3 meses. Mais de 3 meses. E a primeira vez que eu consegui falar com os meus filhos, ele só falou assim: alô? Tá tudo bem, pai? Tá. Só isso. E, meu Deus do céu. Acabou, perdi. Não vou ver mais. Eu tenho desespero. No outro final de semana eles foram me visitar. Ponto. E é assim que funciona.
Não pense que é fácil. Tem alguns que sabe o que a gente tem que fazer? A gente vai pesquisando em rede social para ver se descobre pessoas da família. A gente vai tentando, vai buscando. Não parece, bobeira, não, a gente consegue. Consegue. Com afinco, consegue. Consegue. Nós temos um residente hoje que é do Piauí. Morador de rua de Volta Redonda. Agora é interessante, é um morador de rua que tem trabalho fechado, em carteira. Ele sai de manhã, vai trabalhar, quando dá o final da tarde, ele arruma um cantinho, toma um banho e vai dormir. Ele não tem onde morar. Porque o que ele recebe, o que ele recebia, ele bebia. Vocês imaginam uma situação como essa? Um trabalhador dormindo na rua. Porque ele troca o aconchego de uma casa pelo álcool. E nós achamos a família dele no Piauí. Caramba. Achamos a família dele. Eu achei um irmão, pelo irmão, nós achamos o outro irmão, e o outro irmão, achamos a mãe. Que ele achou que tinha morrido. E a mãe está viva. Eu não vou esquecer que o nome dela é Dona Florentina. Não dá para esquecer o nome da Dona Florentina. Nós achamos a Dona Florentina. Ela mora numa cidadezinha chamada... não sei o nome, não. Um nome esquisito, lá no Piauí. Achamos. Caramba. O cara se fortaleceu 1 milhão de vezes. Não, eu quero ir lá visitar minha mãe, mas eu quero visitar minha mãe bem. Porque eu saí de lá bêbado. Olha só. Sim. E aí? É muito forte isso. É muito forte. É muito bacana. Tenho um monte de exemplos. Vou falar o exemplo do meu amigo Marcelo de novo. Recentemente, ele tinha uma certa dificuldade com o filho mais velho. Recentemente, eu estou vendo ele falar no telefone lá, o telefone tremendo na mão dele. O filho ligou. E aí, pai, tudo bem? Tá. Não sabia o que falar. Posso ir aí te visitar? Pode. Pô, vou levar sua neta. Caramba. Acabou com ele. Acabou com ele. E aí? E quando a filha mais nova manda as fotos do netinho? E quando ele sai para fazer alguma atividade, que ele marca com a filha, encontra com a filha para ver o netinho? São lares sendo reconstruídos. São lares são famílias sendo reconstruídas. São famílias sendo recuperadas. E aqueles que não conseguem resgatar sua família, eles conseguem ter um vislumbre de uma luzinha no fim do túnel. Agora eu posso pensar em constituir uma nova família. Com certeza. Eu posso não recuperar o que eu tinha, os laços que eu tinha. Mas isso não implica do cara não conseguir ter novos laços na frente. Que se ele tivesse envolvido ainda com o uso de substância, estivesse em situação de como é que eu vou usar essa palavra? Situação de vulnerabilidade, ele não conseguiria. Com certeza. Não conseguiria. Sim. E isso dá uma recuperação na autoestima. Sem dúvida. É o famoso olhar no espelho e ver o seu reflexo novamente. Isso é muito forte, né, Sandro? Quando você traz esses exemplos pra gente, o quanto que isso tá realmente transformando a vida das pessoas. E eu queria te perguntar, na sua opinião, desses 397 alunos novos que você viu entrar na casa, como que você mede ou como você pode contar pra gente o impacto social que a comunidade terapêutica bem estruturada e regulamentada tem na vida dessas pessoas? Muito importante a sua pergunta. O impacto é muito grande. O nosso nível de responsabilidade para com essas pessoas que passaram lá e saíram não é só passou, saiu, acabou. É procurar saber, a gente quer estar inteirado. O número de pessoas que tiveram recidiva é muito grande. É muito grande. É um processo bastante complicado, mas ao longo do tempo você vai começando a ver. Tem alguns que já foram, saíram, voltaram, saíram, voltaram. Na primeira, na segunda não deu certo. Na terceira, o cara, agora eu emplaco. E vai. E vai embora. Então, é muito bacana a gente sair pra rua e às vezes encontrar com um ex-residente e o cara tá com o uniforme da empresa que ele tá trabalhando, o cara te dá um tchau assim, você, porra, caralho, fala. Ou então você vê ele de mão dada com
uma esposa, uma namorada. Eu já vi. Que é. Eu já Tu vi. já viu? Eu já vi. Uma namorada. Pô, é bacana demais. Bem, sim. E isso também acontece graças a você, né? Porque você devolve um sorriso pra rapaziada. Você devolve um sorriso. Pô, mas importante, o cara chega lá, agora eu vou só. O seu Marcelo voltou a sorrir. O Marcelo voltou a sorrir. Voltou a sorrir. Então, são coisas que vão acontecendo. Sim. A Angélica vai lá, leva uma palavra que faz com que o cara se... Pô, eu sou importante, meu Deus, olha o cara tá falando comigo. Ele fica parado olhando, eles ficam parados olhando pra Angélica. Aí quando a Cris levanta e fala assim, gente, olha só, esses dias ela levou lá um negócio pra rapaziada comer lá, depois queriam que a gente fizesse. Eu falei, gente, eu não sei como é que ela fez aquilo não. Ela não deixou a receita. Então, o Circuito pela Vida vai e traz, sabe o quê? Traz alegria. Vocês levam alegria. Vocês levam carinho, vocês levam afeto, vocês levam um monte de coisas. E a gente sente isso, sabia? Né? Acho que a gente sente. A gente sente sai que é de lá, recíproco. a gente sai melhor do que a gente chegou sempre. É muito bacana quando vocês vão lá. Tem um dos nossos residentes lá, que é o nosso externo, ele fica assim todo dia. Que dia que elas vão vir aqui? Elas vão voltar quando? E aquele moço simpático? Quem que é moço simpático? O do dente. Ah, tá, o dentista. Então, ficam perguntam, querem saber. Mas só uma vez por mês? Só uma vez por mês. Elas têm um monte de lugares para ir. Não é só aqui. Ah, é muito pouco. Mas é porque é legal. A presença de vocês é um diferencial muito grande. Quer dizer que faz falta mesmo. Faz falta. Um dia só faz tá falta. ruim. Tá pouco, tem que ir mais. E é muito interessante que quando você começa a ver as pessoas participarem desse processo, os que participam efetivamente desse processo, que acolhem, que aceitam esse processo, a possibilidade de recuperação é muito maior. Uhum. Com certeza. Nesse momento, o trabalho técnico que vocês levam pra gente faz a diferença. Até mesmo talvez uma situação onde pensar em querer recair remete àquela situação positiva. Exatamente. Boas as conversas. Palavras de boas conversas, a boa alimentação. Sim. Entendeu? Então, é tudo isso. De vez em quando a gente inventa uma comida nova lá, tem sempre um que pergunta, isso aí, velho, nutricionista, ele falou fazer coisa esquisita. Mas é desse jeito, mas é muito bacana a gente ouvir isso. Uhum. Isso, sabe o que é, gente? É resposta. Sim, é feedback. Sim, com certeza. Eu não gosto de usar a palavra feedback, não gosto de usar a palavra resposta. É uma resposta que você recebe. Que eu tenho essa visão. E eu tenho essa obrigação pela minha função. Eu tenho a obrigação de enxergar as respostas que me são passadas. Sim. Às vezes elas são silenciosas. É só uma fisionomia, uma mudança de fisionomia, uma mudança de atitude e comportamento. Sim. E isso faz toda a diferença. Pô, acabou o medo de dentista. Ninguém tem medo de dentista mais. Acabou o medo de dentista. Graças a Deus. Acabou. E assim vai. Tinha gente que não gostava de psicóloga. Não, vou ter que contar minha história de vida para aquela pessoa. Eu não conheço ela. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Daqui a pouco a Angélica dobra todo mundo. Daqui a pouco a Angélica começa, daqui a pouco o cara tá contando até o que não era para contar. Mas ele conta. E quando ele faz isso, ele automaticamente passa a se abrir com quem está do seu lado. Porque aquele que está do lado está prestando atenção no que ele está falando. Sim. Então ele tem um ponto para chegar naquela pessoa. Às vezes ele está encolhido para dentro do quarto, mas ele soltou uma, o cara, pô, fulano, você falou assim, pá. Aí começa aquela conversa quando você vê os caras estão se tornando amigos. E não tem nada mais importante na comunidade terapêutica do que o que está do seu lado te ofertar a mão. Te ofertar a mão. É só isso. É bom demais. É bom demais. Maravilhoso. E o mais impressionante também, no seu caso, é a sensibilidade que você precisa ter para justamente enxergar essas coisas que não são faladas, apenas sentidas. Posso te dizer, conhecimento de causa. Eu passei por isso. Em determinado momento me foi ofertada essa mão. Em determinado momento me foi concedido esse ouvido para escutar. Então hoje você sabe exatamente as ferramentas necessárias para que essa pessoa se sinta melhor, Sim. que você consiga extrair dela Exato. a própria força de vontade que ela tem. Exatamente. Eu acho que quando eu conto a minha experiência, porque quando as pessoas chegam lá e me veem, elas acham que eu sou funcionário.
Aí depois que eu começo a contar, não, você não fez isso, você não passou por isso. Aí eu começo a contar as minhas histórias. Tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi. Lógico, eu não vou mentir, eu adoro contar as minhas histórias de uma forma engraçada. Porque isso faz a diferença. Fica mais leve, porque né? se contar de forma triste, né, aquela coisa vitimizada, você não vai trazer o cara pro seu lado, você vai assustar, falar, meu Deus, onde eu vim parar? Esse cara é o que toma conta? Eu vou ficar desse jeito. Não, você tem que contar de uma outra forma, uma forma alegre, uma forma espontânea. Que você... Gente, o mais importante de tudo é você trazer esse residente, esse adicto, esse novo acolhido para você. Porque quando ele começa a distribuir confiança para você, acabou. Dali para frente tudo vai correr bem. Foi melhor, né? Conquistar a confiança. Sim. E você conquista confiança como? Dando confiança para essa pessoa, naquilo que você fala, nas suas atitudes, na sua coerência, no seu dia a dia. É assim que é o dia a dia da comunidade terapêutica. Todos os dias a gente trabalha em cima de credibilidade, de confiança, de carinho, de amor, de sensibilidade. De vez em quando tem que dar umas duras. Óbvio, não tem como. Mas dentro de um critério. Eu não vou sair gritando com todo mundo. Apesar que se eu gritar também, todo mundo vai se assustar, né? Mas eu não faço isso. As pessoas que trabalham comigo, me ajudam na logística, não fazem isso. Não fazem. A gente vai... Por isso, quando a gente escuta uns gritos, não é quando o Vasco ganha de 6-0 do Santos, entendeu? Aí a gente escuta grito, que a televisão tá ligada. A gente escuta Essa grito. parte aí tem que cortar, não vou deixar falar do Vasco como se fosse do Botafogo. Foi só um exemplo, gente, foi só um exemplo, tá? Mas então, é a hora que a gente escuta uma voz mais alta. Pô, recentemente eu coloquei um filme no sábado, e eu gosto sempre de colocar, eles gostam de filme de ação, né? Todo mundo gosta de filme de ação. Filme de super-herói, filme de ação. Eu botei um filme um pouco mais, assim, romântico. Rapaz, quando eu acendi a luz que acabou o filme, tinha um monte assim, ó. O seu Marcelo tava secando o olho, então. Cara, um monte passando a mão no olho, despistando. Falei, o que foi? Não, quer acender a luz muito rápido. Bateu o vento. Aí eu pergunto, quanto tempo faz que você não assiste um filme? Uns 2 anos. Sim. Tu imagina, cara, uma pessoa que não assiste um filme há 2 anos. São atividades simples que fugiram da realidade do que eles estavam vivenciando. Exatamente. Né? Quando eu escutei, quanto tempo você não assiste um filme? 2 anos. Que isso, cara? Sério? 2 anos. Caramba. Imaginar uma coisa dessa. Sim. Nunca. Sim. 2 anos você assistir um filme. É muito. É muita coisa. Mas... Sandro, vamos continuar então vamos, olhando para o futuro, vou te fazer a pergunta que resume, eu acho, um pouco toda essa nossa conversa, né? O que você acredita que precisa mudar para que as comunidades terapêuticas possam atuar de forma ainda mais eficaz no nosso país? Eu não diria que a legislação tenha que abrir as pernas, em hipótese alguma. Porque se não houver rigidez em determinados pontos, a coisa vai degringolar. Aí vai voltar a ser como era antes. Né? Situações inconcebíveis que aconteciam dentro de comunidade terapêutica. Todo mundo sabe disso. Era uma mistura de comunidade terapêutica com manicômio. Era uma mistura de comunidade terapêutica com presídio. Isso não existe mais. Mas que, de longe, as deliberações fossem um pouco mais maleáveis, principalmente no que diz respeito a quem você recebe e como você recebe, com certeza teria uma melhoria muito grande. Muito grande. Uma flexibilidade, então, exatamente, no acolhimento, no acolhimento. Eu acho que esse é o ponto crucial. Sem abrir demais. Sem abrir demais. Se você abrir demais o leque, você acaba agindo com falta de responsabilidade. Aí você se torna irresponsável diante daquilo que está acontecendo. E em hipótese alguma, você pode ser irresponsável. Porque se você tem um adicto que está buscando tratamento, se você faz isso de forma errada, esse cara não se recupera mais. Porque ele já é decepcionado com a vida, ele já é decepcionado com tudo. Então ele jogou todas as fichas naquela oportunidade. Pô, e chega lá, você... Na chance do resgate, o cara te maltrata, te pisa, não age com decoro, não faz a coisa funcionar. Cara, já era.
Esse você perdeu. E na questão dos incentivos financeiros, dos recursos, né? Também precisa que haver um... Sim. Vou usar a sua palavra, flexibilidade. Eu acho que não é só fiscalizar. Venha para fiscalizar, mas a partir do momento que você enxergou na fiscalização que aquilo ali tem seriedade, que aquilo ali trabalha com seriedade, com honestidade, abra a porta, ajude. Não exija tanto. Sim. E seguindo até nessa proposta que você falou, né, das exigências, eu queria tocar no processo das perspectivas. Qual seria o recado que você deixaria para os gestores, voluntários e profissionais que dedicam a sua vida a esse tipo de trabalho que é executado por vocês enquanto uma comunidade terapêutica? Uma palavra: perseverança. Tenham perseverança, não desanime. É árduo? É duro? Mas é muito recompensador. O resultado é muito recompensador. A recompensa é muito grande. Quando a gente fala de resgate, nós não estamos falando de resgatar, sei lá, de achar alguma coisa que foi perdida. Não, é uma vida. E cada uma dessas vidas é importante demais. É importante demais. Então, perseverança, persevere, não desanime. É difícil pra caramba, mas a gente está aí para isso. Se fosse fácil, não teria graça. Se fosse fácil, a recompensa seria pequenininha. Mas como é difícil, a recompensa é enorme. A gratificação é imensa. Tem aquela frase, né? As coisas valem o quanto elas custam, né? Exatamente. E o custo é muito alto. É as custas de muito trabalho, de muita dedicação, de muito carinho, de muito amor, que você vê a recompensa e o resultado lá na frente. Então a recompensa também é muito grande. Muito grande. Eu gostei dessa frase, hein? Muito legal, muito bacana. Excelente. E é assim que a coisa funciona. Assim que a coisa funciona. Sandro, gratidão é a palavra que resume, eu acho que o sentimento de nós três aqui, por ter você aqui conosco novamente, compartilhando conosco esse conhecimento necessário no que envolve a questão burocrática, né, do desenvolvimento do trabalho e principalmente o papel e os desafios que as comunidades terapêuticas têm pelo serviço ofertado e louvável, porque recuperar pessoas significa recuperar vidas e ressignificar a sua existência. Verdade. Sandro, muito obrigado pela sua presença aqui. Gostaria de agradecer e dizer, você que nos acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio. Informação e conscientização também salvam vidas. Até o próximo Circuito pela Vida. Obrigado. Até o próximo. Até.